Olá, bom dia! Você está conosco agora, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e também do canal do YouTube O Ativista Paracatu. Você está conosco assistindo e ouvindo o programa Pimenta Malagueta. Apresentação: Antônio Vieira, Tonhão, eu mesmo e Otacílio Pereira. O oferecimento é do Movimento Verde de Paracatu, da Copefam e VIP Estúdio. Direção: Zusa do Paracatuzinho Alexandre Barros. Esse programa ele vai ao ar todos os sábados a partir de 9 horas da manhã. O nosso bate-papo de hoje é sobre a derrubada dos vetos presidenciais ao chamado PL da devastação. Vou citar para vocês aqui o artigo 225 da Constituição Federal, que é a nossa lei maior brasileira. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse momento agora eu quero falar para vocês a respeito do que aconteceu no Congresso Nacional com relação à derrubada dos vetos presidenciais na semana passada. O Congresso Nacional derrubou na semana passada 56 dos 63 vetos do presidente Lula à lei de licenciamento ambiental, chamada por ambientalistas de PL da devastação, registrando uma derrota para o governo menos de uma semana após o encerramento da COP30. Que aconteceu em Belém, 7 vetos restantes ligados à licença ambiental especial, que se permite tramitação acelerada para obras estratégicas, serão analisadas separadamente. Entenda seguir cada um dos vetos que foram derrubados. Vou cumprimentar agora o Otacílio para ele fazer rapidamente os seus comentários, beleza? Bom dia, Otacílio. Bom dia, Tonhão. Bom dia a todos vocês que nos ouvem pela Eldorado FM e também pelo YouTube nos assistindo. Tonhão, esse chamado PL da destruição, que já vinha tramitando há muito tempo, né, no Congresso Nacional, finalmente foi votado, né, na Câmara e no Senado e foi para o presidente da República sancionar, e onde ocorreu esses mais de 60 vetos. Os vetos impostos, né, pelo presidente da República significa que aquele projeto de lei que foi aprovado escancarava, né, como eles tentaram fazer isso há muito tempo, do chamado passar a boiada, escancarava todo o processo de licenciamento e o regramento ambiental, tirando do governo, das instituições, da sociedade principalmente, o poder de acompanhar e fiscalizar. Então, vetou-se esses projetos que escancaravam, voltando para o Congresso, houve essa reviravolta aí, derrubaram os vetos do presidente Lula. Isso, na prática, significa que as atividades de potencial poluição ou de impactos ambientais, elas agora estão liberadas em muitos aspectos, fora do controle dos órgãos federais. Inclusive, nessas boas partes dessas ações, joga para os próprios municípios a autoridade, né, de estabelecer regramentos para algumas ações, ou cria para o próprio empreendedor a responsabilidade de se autolicenciar. Então, são coisas escandalosas, né, que principalmente nesse momento que a gente está vivendo no mundo, né, e no Brasil principalmente, com as mudanças climáticas, abre as portas do regramento, da lei, da norma, para que atividades potencialmente poluidoras, que geram impactos, possam trabalhar e ser implantadas sem os controles rigorosos que as atividades exigem. Então, na prática, isso é um escândalo, né, que ocorreu nesses dias no Congresso Nacional. Esse veto presidencial, ele foi muito baseado em cima do que a ciência sempre diz, né? A ciência alerta, mostra, e também sobre a questão constitucional. São
artigos e itens de várias legislações brasileiras. Até na Constituição eles mexeram, né? E em várias leis, como na Lei de Crimes Ambientais, inclusive. Agora, quando você cita aí, Otacílio, a questão dos municípios, isso aí é demais preocupante, porque você vê que os municípios, a partir do momento que fica na mão deles, que compromisso eles vão ter com a sociedade? Prova tanto que, por tudo quanto é cidade, existem inúmeras famílias ocupando área de risco, né? E isso pode aumentar muito mais, causando seríssimos problemas para toda a sociedade. E o mais importante é que o Congresso Nacional ele derrubou esses vetos em cima, inclusive, como eu disse aqui, da Constituição, né? Quando eles modificam o artigo da própria Constituição. Agora, eu tenho muita preocupação, sabe, Otacílio? Embora eu, depois de estudar bastante esses vetos, eu tenho uma preocupação muito grande, mas também não sou tão pessimista, porque nos próximos anos que a gente vai chegando aí, os lobbies de empresários, de produtores rurais, de grandes corporações que fizeram com que o Congresso derrubasse esses vetos do presidente da República, fragilizasse a lei, fragilizasse tudo, passasse por cima de tudo, o desastre vai ser tão grande que eu acredito que esses próprios lobbies que buscaram fazer isso, eles mesmo, no futuro, eles vão tentar reverter isso, porque a catástrofe vai ser tão grande, que o prejuízo vai ser tão grande, que eles vão querer reverter e voltar ao que era, seguindo a legislação, que é uma legislação, Otacílio, que nós gastamos mais de 40 anos para desenvolver, para evoluir, baseado na ciência. Você vê que o Brasil é um dos países que tem a legislação mais perfeita do mundo inteiro. É uma situação assim, que talvez esteja mais no dia a dia dos nossos ouvintes, especialmente a população aqui de Paracatu, é o caso das mineradoras. As mineradoras, para começar uma atividade minerária, a lei, né, estabelece um rigor muito grande até o ponto de ela começar a operar as atividades. Então, o que acontece na prática com essas mudanças que houve é que isso vão ser extremamente fragilizados. Eu estou vendo aqui uma das mudanças que teve na lei, que é o chamado licença por adesão. Quer dizer, quando você vai fazer o empreendimento do porte de uma mineração, tem todos os estudos, tem que envolver a comunidade que está perto para a comunidade se manifestar também a respeito daquele empreendimento, da localização dele, das atividades que eles vão desenvolver, potencialmente poluidoras. E, dependendo do resultado dessas análises, o empreendimento pode ou não ser instalado. A partir dessas mudanças que houve, então, o empreendedor, ele vai lá no site, ele mesmo protocola o seu pedido de licença e começa a atividade, ou seja, ele está assumindo todos os riscos, e tem riscos que não é possível de você mensurar ele no início da atividade, né? Por exemplo, o rompimento das barragens de Mariana, por exemplo, né? É um caso desse, com todo o rigor da lei, ainda houve falha no processo que causaram o rompimento das barragens. Então, a partir desse processo de licenciamento por adesão, em vez de você passar por todo o trâmite de ter obrigatoriamente a participação dos órgãos ambientais, os técnicos dos órgãos ambientais, os estudos, dependendo do porte do empreendimento, você faz isso pela internet e começa a sua atividade. Então, é uma catástrofe anunciada em determinadas atividades. Mas você lembrou aí uma ação importante. Quer dizer, com esse momento que o mundo está passando, das exigências, você vai produzir hoje qualquer produto, o consumidor final, ele está tomando consciência de querer saber como aquele produto foi produzido, quais as regras ambientais, sociais que aquele produto passou pelo crivo. Então, é uma esperança nossa de que a gente consiga reverter isso no futuro, né? Tanto com ações
de consumidores, de investidores, pressão externa, né, de compradores, mas também com a conscientização da população, porque isso demonstra uma condição extremamente ruim que nós temos na política brasileira, que é dos lobbies, né? De determinado setor econômico, financeiro, que tem mais poder econômico, pressiona e favorece as ações, a atividade dele. Então, isso é uma situação muito ruim para o país, né? A gente está entrando num círculo vicioso que, em outras épocas do mundo, a gente chamava isso de máfia. É uma máfia que tem na política hoje que faz com que os seus interesses prevaleçam sobre os interesses da sociedade. Essa questão do lobby, o lobby hoje, ele... Assim, eu acho que ele até não precisa de existir esse lobby, porque esses empreendedores, eles estão ali representados por 400 deputados e senadores. Então, o lobby fica até superficial, porque os caras já são como se fossem... Já são representantes. Representantes desse pessoal, né? Então, é por isso que eu sempre digo em alguns vídeos que eu gravo pelo Instagram, para o pessoal ficar muito atento, né, nesse novo ano eleitoral aí, para escolher a dedo o deputado estadual, o deputado federal, o senador, né, e governadores, e até presidente da República, escolher quem tem comprometimento. Se o cara não tem, sai fora, procura outro, né? Eu estava olhando aqui um desses vetos aqui, Tarcísio, está dizendo o seguinte: atividades que não estiverem na lista dos estados ou municípios, eles não precisarão mais de licenciamento ambiental. Então, você vê, os municípios hoje, Paracatu mesmo, nós temos um conselho de meio ambiente que é de fachada, né? Nós não temos uma legislação ambiental municipal. Ninguém nem ouve falar, por exemplo, em educação ambiental aqui em Paracatu, a nível de estado também. Então, essa estrutura foi toda desmontada, né? E a própria essa estrutura de educação ambiental, ela serve muito, caso exista, para conscientizar a sociedade. Porque se a gente não conscientizar a sociedade, fica muito mais difícil, porque você não vai ter pessoas comprometidas na defesa do meio ambiente e vão ter pessoas também que não quer nem saber, passa por cima de tudo, né? Então, essa questão aí do só ter licenciamento ambiental se tiver na base política, administrativa do município e do estado, isso vai ser o caos. E o regramento, né, a lei, ela é fundamental para proteger os interesses da população. Você imagina, né, nós tivemos no Brasil, aí nos anos anteriores, um problema seríssimo na cidade de Cubatão, São Paulo, com as empresas que emitiam, né, através da sua atividade industrial, era a poluição. CSN, né? CSN, CSN. também. Então, emitia poluentes na atmosfera. Então, o que morreu de gente com problema respiratório, com câncer, em função da emissão de poluentes por essas empresas, só foi possível controlar isso porque existia uma lei nacional, um regramento de legislação ambiental nacional que permitiu que isso fosse controlado. Aqui, na nossa cidade, nós estamos sujeitos a isso, né? As emissões, em função das atividades industriais, especialmente da mineração, elas têm uma lei que estabelece a responsabilidade do empreendedor. Que se ocorrer danos, se tiver emissão acima do permitido, esse empreendedor, ele pode, deve, vai ser executado, punido pela contrariar essa lei. Em rompendo isso, se não tiver esse processo organizado, a prevalecer o que está hoje visualizando com essa derrubada, com essa flexibilização da legislação, a sociedade vai ficar desprotegida. Vai recorrer a quem? Né? Quem vai ser os responsáveis para fazer cumprir as obrigações dos empreendedores? Então, isso são questionamentos que muita gente não atenta para isso. Quando fala que derrubou, pensa que a derrota é do governo, não, a derrota é da sociedade. Quando um processo desse passa no Congresso Nacional,
a sociedade toda está sendo derrotada porque está derrubando instrumentos que vai proteger os interesses comuns. Tem um dos artigos também que foi derrubado aqui, diz o seguinte: obra e empreendimento que já existem, né, caso eles não tenham licenciamento, elas não vão precisar de licenciamento. Né? Então, deve ser porque o empreendimento já está pronto e larga para lá. Né? Então, isso aí a gente corre o risco de obras e ações que vão continuar irregulares. Né? Então, isso aí é mais um absurdo que tem. Eu estava vendo uma outra aqui dizendo o seguinte, que a atividade rural, por exemplo, você na sua propriedade, você tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que já era para estar resolvido há muitos anos, porque isso tem mais de 10 anos que foi criado o Cadastro Ambiental Rural. Então, aqueles que ainda não foram homologados, isso é, que o Estado não bateu o martelo que ele está belezinha, não vai precisar mais. Eles ficam livres de licenciamento ambiental. Entendeu? Então, esse é outro horror. Né? Então, quem fez direito, beleza. Gastou com seu empreendimento, fez tudo bacana. Agora, quem fez atrasado ou fez mal feito, porque muita gente fez mal feito para burlar a legislação, aí não vai precisar de mais licenciamento, fica por isso mesmo. Ou seja, está punindo quem anda certo. Né? O que dá a impressão é que, com essas mudanças, é para proteger as situações de ilegalidade. Então, imagina você está... a gente, para trabalhar com pecuária de leite, tem lá uma pequena propriedade que trabalha com leite, você precisa de mensurar, ou pelo menos dizer que aquela atividade sua, né, ela está dispensada de licença ambiental baseado num estudo, num levantamento. Mas isso aqui não vai causar nenhum impacto, eu não vou poluir rio, eu não vou causar danos aqui ao meio ambiente. Então, essa atividade, em princípio, ela tem que pelo menos listada lá como dispensa de licença ambiental. A prevalecer essa nova regra, quer dizer, o seu cadastro ambiental nem foi aprovado ainda, que não está regularizado, não tem georreferenciamento, não levantou todas as condições, não reparou as reservas que foram danificadas. Então, agora você pode desmatar tranquilamente, sem precisar, inclusive, de fazer um licenciamento de impacto da atividade que você vai montar. Vai montar um pivô central, por exemplo, você tem que fazer um estudo se aquela atividade não vai causar impacto numa vereda, num curso d'água com essa atividade. Pelo novo regulamento, isso, quem tiver irregular, inclusive, não tem necessidade de fazer. Aqui tem mais aqui, Otacílio, uma coisa que eu acho um absurdo, também ligado à agropecuária. Estabelece a mudança, ela estabelece que as barragens de pequeno porte são consideradas de utilidade pública para fins de irrigação. Eu não posso concordar com isso, porque utilidade pública é quando é para você atender a coletividade. Isso que é utilidade pública. Utilidade pública não é você fazer uma barragem para atender um grande proprietário, ou sei lá que proprietário que é. Né? Então, também é outro absurdo que eu vejo nessa legislação. Por exemplo, utilidade pública, pelo meu entendimento, suponhamos que Paracatu acabou a água da cidade. Aí pode ser declarado de utilidade pública você ir para uma vereda que tem na cidade, até fazer um barramento dela para você tirar a água, porque é questão de sobrevivência da coletividade. Né? Agora não, agora com essa história aí, qualquer custo d'água, o produtor rural pode chegar, fazer uma barragem lá e tirar a água e qualquer coisa está legal, porque declarou de utilidade pública, mas para atender ele, não a coletividade. O interesse público, ele tem que estar prescrito ali na atividade fim daquele empreendimento, né? Como você bem disse. Se vai atender uma comunidade rural com abastecimento de água, pode estar ali implícito o interesse público. Se vai atender um único ou dois empreendedores grandes na atividade de irrigação, já não é interesse público. Ela pode até ter finalidades
lá no final que produção de alimentos, né, pode entrar na lista dos interesses públicos, mas a atividade fim, que é a captação de água, não vai ser de interesse público. Então é importante a gente destacar que a ausência do regramento, claro, ele permite várias interpretações, inclusive o que me preocupa mesmo nesse aspecto é o autolicenciamento, ou seja, você mesmo não precisa de autorização do órgão ambiental, você faz um termo de compromisso e fala assim, eu vou assumir toda a responsabilidade. O licenciamento por adesão, ele prevê exatamente isso. De você assuma a responsabilidade, quer dizer, e na hora que der erro, quem é que autorizou? Você mesmo assumir a responsabilidade, é o que vai ser penalizado, mas o dano público já foi causado irreversível às vezes, né? Imagina se o empreendedor que agora está sendo penalizado para indenizar as vítimas de Mariana. Se ele tivesse lá só por adesão e feito o licenciamento daquele barramento, e agora que está sendo obrigado a indenizar, né, a empresa que é mineradora, se não tivesse tido todo o rigor dos órgãos de fiscalização e controle que liberou aquela barragem, o dano poderia ter sido ainda maior, né? Irreversível até em muitos casos. E o interessante é que, mesmo com todo o rigor, a tragédia aconteceu lá como aconteceu em Brumadinho, né? Então, você imagina se flexibilizar isso tudo. Sem esse rigor anterior, porque o rigor ele tem que ser avaliado, averiguado, no processo de licenciamento. No processo de licenciamento, né? Agora, o Estado também peca muito, porque atualmente, como funciona? O Estado te dá um licenciamento para o empreendimento, você começa a desenvolver o empreendimento e o Estado não fiscaliza como é que você está implantando, como é que você está operando. Flexibilizando, vai piorar muito mais ainda. Pois é. Esses dias, essa semana mesmo, eu vi uma matéria aqui na imprensa local que é um caso típico para a gente analisar aqui sobre essa responsabilidade no processo de licenciamento. Nós temos aqui uma grande empresa nossa, local, que é a Copervap, que faz um processo de industrialização aqui de leite, de laticínio. Os resíduos dela, segundo o que a gente ouviu durante a matéria, ela tem que dar o destino final dos resíduos. Adequado. Então, o que é que ela fez? Ela fez um contrato com a Copasa, que é a empresa que faz tratamento de esgoto, para que a Copasa prestasse esse serviço para ela. E lá no bairro, na Vila Cristiano, o esgoto estava saindo lá na rua com os resíduos vindo do laticínio. Então, muita gente foi para cima, né, denunciou, porque o resíduo é da empresa, a responsabilidade é dela. Então, a informação, eu vi a notícia, né, que a Copervap, ela paga a Copasa. Então, a responsabilidade, então, não é da empresa, é da Copasa. Mas se fosse dela, se fosse da empresa, qual que seria o caminho se não tivesse tido todo o rigor no processo de licenciamento da atividade para dizer, você é a responsável por todo e qualquer dano causado pela sua atividade econômica. É essa que é a grande questão que hoje a gente põe na balança e hoje está flexibilizado. Ia correr esgoto a céu aberto e até não poder mais sem ninguém ser responsabilizado. O processo de licenciamento permitiu fazer de qualquer jeito, né? Então é importante a gente destacar esse exemplo aqui de perto para ver os riscos que todo esse processo pode causar no Brasil inteiro, né? Você falou aí sobre esse caso aí, Otacílio. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui o seguinte. Quando tem esgoto correndo a céu aberto na cidade e a gente tem uma concessionária, a responsabilidade desse esgoto que está correndo a céu aberto não é da concessionária, não. É do município. O município, ele que dá uma concessão pública para a Copasa e paga ela. Então, o que essas empresas fazem, no caso esse que você citou aí? A empresa vai, contrata a Copasa, cruza os braços e deixa o pau quebrar para lá. Qualquer coisa põe culpa na Copasa. Mas o responsável é quem é dono
Dono do empreendimento. Dono do empreendimento, né? É como eu estou dizendo, o pessoal tem mania de criticar a concessionária, mas a concessionária ela só é uma empresa que administra aquilo, porque na titularidade da legislação de saneamento no Brasil, quem é responsável pelo esgoto, pela coleta, tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento e devolução do esgoto para dentro do rio, é do município. Então, o município é muito simples. Ele contrata o cidadão ali, uma empresa, e põe a culpa na empresa. É a mesma coisa do cidadão comum que contrata uma empresa para construir a casa dele e nunca lá vai. Nunca lá vai. Não dá atenção ao que é dele, que é responsabilidade dele. Então, quando ele constrói uma casa e acontece uma tragédia, o responsável direto é o dono da obra. É o dono do empreendimento, né? Então, essas questões têm que ficar muito claras. E do jeito que a gente vê, esses vetos, a situação vai ficar muito pior. Tem aqui uma questão aqui, Otacílio, também o trecho torna o estudo de impacto ambiental, no caso de saneamento básico, obrigatório apenas em casos excepcionais para obra de saneamento e projeto ligado à segurança energética. Isso também pode produzir um controle pode reduzir o controle, né, sobre os impactos relevantes e viola a proteção da garantia da Constituição. Tem muito mais coisa, principalmente sobre saneamento. Dispensa sistema e estações de tratamento de esgoto sanitário do licenciamento ambiental, até a universalização prevista na Lei de Saneamento Básico a ser atingida. Então está liberado. Enquanto não atingir a universalização, esse pessoal que trabalha com esgoto vai continuar soltando esgoto do jeito que achar melhor, sem tratamento, sem nada. E a ausência dessa obrigatoriedade do estudo pode causar, né, danos irreversíveis, né, ao meio ambiente. Contaminação de lençol freático, contaminação de solo. Faz uma estação de tratamento de esgoto sem todos os devidos estudos técnicos, e há uma infiltração, um rompimento de uma estação dessa de tratamento de esgoto. Então, o dano ao meio, né, ao meio ambiente, as pessoas que estão abaixo ali, pode ser incalculáveis, né? Então, é importante a gente destacar, né, essa flexibilidade como sendo um retrocesso em tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, né, com as mudanças climáticas, todas as alterações, né? Hoje você vai fazer qualquer empreendimento, você tem que prever nele as chuvas torrenciais que nós estamos vivendo ultimamente, né? Ontem mesmo aqui na cidade, não medi, mas acompanhei de perto, em poucos minutos, foi uma chuva pesadíssima. Então, você está com o empreendimento sem os devidos estudos, que prevê, inclusive, uma chuva de 100 milímetros em poucas horas, todo empreendimento indo literalmente por água abaixo, causando dano se não tiver um estudo bem feito, se não tiver todo o acompanhamento técnico rigoroso, né? Pensando em todas as possibilidades dos quais nós estamos passando por elas hoje. Com relação aqui à questão de condicionante ambiental, tem um outro artigo que foi vetado que diz o seguinte: o trecho estabelece que as condicionantes ambientais devem ser proporcionais à magnitude dos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento, com base técnica clara que comprove isto. Aqui o problema é impedir que o poder público, né, imponha condicionantes necessárias para diminuir os impactos indiretos ou induzidos pela presença do empreendimento. Então, isso também é interessante. Aqui, proíbe que condicionantes ambientais... Olha só esse artigo. Proíbe que condicionantes ambientais sejam usadas para mitigar ou compensar impactos causados por terceiros, atribuindo essas responsabilidades apenas a políticas e serviços públicos de outros órgãos. Né? O que é isso? Essa regra restringe demais o uso de condicionantes ambientais. Então, praticamente acaba
as condicionantes para os empreendimentos. Com as obrigatoriedades. Fica solto. Né? Fica solto. Você que chegou agora aí, nós estamos hoje falando sobre a derrubada dos vetos na lei ambiental pelo Congresso Nacional e os impactos, né, que isso causa em todo o regramento de licenciamento ambiental no nosso país. Ainda nas mudanças, né, aqui aí no inciso 2º do artigo 2º e artigo 14, que você acabou de falar aqui, que estabelece que as condicionantes ambientais não devem ser estabelecidas com o objetivo de suprir deficiências ou danos decorrentes de omissões do poder público. Quer dizer, além de não ter o regramento, né, se ocorrer um dano no empreendimento, o poder público está isento de qualquer responsabilidade ainda. Então, assim, é uma situação sui generis. Quem tem a obrigação de fiscalizar, quem tem a obrigação de autorizar, em não fazendo isso, né, por algum motivo, e aqui é por omissão, ainda vai ficar isento de qualquer tipo de penalidade. É o caso de, suponhamos que uma administração municipal construa aí um conjunto habitacional numa área irregular, no pé do morro aí. E aí dá uma tempestade, derruba tudo, passa por cima, mata todo mundo. Aí o poder público ele acaba não tendo responsabilidade sobre isso. Está isento de qualquer responsabilidade. E não teve licenciamento, não teve nada, né? Tem também aqui, aqui ó, nesse caso, o que você disse aí, esse artigo tem outro aqui que diz que as condicionantes estabelecidas no licenciamento ambiental não pode obrigar o empreendedor a manter ou operar o serviço de responsabilidade do poder público. É isso que eu disse aqui agora. Então, o governo tinha vetado esses 2 trechos por entender que limitam indevidamente o uso de condicionantes ambientais. Segundo a justificativa, muitos impactos ligados ao empreendimento não podem ser eliminados, só reduzidos, e às vezes são provocados por terceiros, mas decorrem da própria presença do empreendimento. Então, é isso que você comentou e que eu falei aqui rapidamente. Aí vamos lá na questão de regra de licenciamento ambiental. Diz que a autoridade licenciadora é quem deve decidir quais procedimentos, modalidades do licenciamento e tipos de estudos ambientais serão exigidos para cada atividade ou empreendimento. Eu acho isso uma loucura, porque com a falta de comprometimento das administrações municipais e estaduais, principalmente pelo todo o Brasil, como é que vai ficar isso? Ela vai fazer tudo de qualquer jeito, não tem estudo técnico, científico, não tem nada, só interesse político, como eles fazem aí com planos diretores, né? O plano diretor de Paracatu, quantas vezes ele foi modificado nos últimos anos? E aí tem o Código de Obras, Código de Posturas, essa legislação toda. Então, isenta, acaba ficando sem controle nenhum, né? Tem a questão aqui de um outro artigo que fala que só pode usar a licença ambiental por adesão e compromisso às atividades ou empreendimentos que sejam, ao mesmo tempo, de pequeno ou médio porte e de baixo ou médio porte poluidor. Aí tá. De acordo com o governo, essa licença ambiental por adesão para empreendimentos de médio impacto ambiental, ela é inconstitucional e só pode ser usada para atividade de baixo risco e baixo impacto, conforme decidiu o próprio Supremo. Então, tem mais um ponto que é inconstitucional aí. Né? E aqui é complicado, porque quais atividades mesmo que vai poder ser feito por adesão? Ou seja, você não pode suprimir vegetação nativa. Então, se o seu empreendimento já prevê arrancar uma árvore lá, ele já não pode ser feito por adesão. Ele tem que ser feito por outro instrumento, né? Então, na prática, ou vai criar esse sistema aqui de licenciamento por adesão e vai abrir a porteira mesmo para todo mundo caminhar por ele, ou ele não vai servir também de muita coisa, porque você faz por adesão, mas
você não pode fazer nenhuma obra de impacto ali acima de médio porte. Tem aqui, Otacílio, dizendo o seguinte, ainda dentro dessa questão do licenciamento ambiental, estabelece que para conseguir essa licença é necessário se conhecer previamente os impactos ambientais, a tipologia da atividade ou do empreendimento. Depois diz lá, estabelece que para conseguir essa licença é necessário se conhecer previamente as medidas de controle ambiental necessárias. Estabelece que para conseguir a licença é necessário que não ocorra supressão de vegetação nativa. Isso que é o que é previsto na lei. Estabelece que o ato específico do ente federativo competente vai definir quais são as atividades e empreendimentos passíveis dessa licença. E por aí afora vai. Aí depois está lá o comentário sobre esses artigos. Ampliação da licença para atividade de médio impacto é inconstitucional por fragilizar o controle ambiental, violar parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal, estimular a competição regulatória entre entes federativos e comprometer a proteção socioambiental. Então, é uma avacalhação total. Entendeu? Isso é uma avacalhação total. Aí a gente vê aqui etapas do licenciamento ambiental. Estabelece que o licenciamento ambiental seja conduzido em procedimento monofásico. Isso é, o licenciamento que tinha licença prévia, licenças de instalação e licença de operação, agora basta um. Acabou isso. Então, é licença única. Então você tem um empreendimento aí que você tinha que apresentar para um órgão de Estado uma licença prévia para ver viabilidade prévia daquilo. Tem viabilidade? Aí vamos para instalação. Instalou, belezinha, conferiu, está tudo certinho, aí vai para a licença de operação. Pode agora operar. Não. O cidadão resolve, toca o barco e depois está o problema. Né? Depois está o problema, como a gente está vendo. Aquela questão das enchentes que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, é claro isso. Mesmo com o Estado tendo a obrigação de acompanhar o licenciamento desses empreendimentos que tinham ali, de moradias, de loteamento, né? Aconteceu aquela tragédia. Né? Agora, os municípios, automaticamente, hoje, pelo que eu observo, eles já agem assim. Eles já agem, são omissos. Né? O município está vendo o cidadão construindo uma casa em área inadequada, ele faz vista grossa, muitas vezes é área de invasão, área de risco, área sujeita a desmoronamento, a administração já faz isso agora. Normalmente os municípios já agem assim. Agora, flexibilizando aí que os municípios vão cruzar o braço. Exatamente. Tonhão, nós estamos caminhando aqui já para adiantar da hora do nosso programa, mas a gente tem um ponto que é importante a gente falar aqui desse processo, que é a participação das autoridades envolvidas em todos os processos aqui, ainda no licenciamento ambiental. Nós tivemos aqui, esse ano, um dissabor, né, de ver, inclusive, muitos agentes públicos presos pela Polícia Federal dos órgãos ambientais aqui de Minas. Com todo o rigor da legislação, fraudando, né, processos obrigatórios para favorecer certas empresas, especialmente aí do setor de mineração. E aqui nessa parte aqui da legislação, nessa alteração, além de enfraquecer ainda mais o poder público, né, a legislação, ela claramente enfraquece mais ainda a participação do poder público, na proteção das unidades de conservação e da legislação, ela abre caminho ainda mais, um caminho mais largo ainda para possibilitar esses instrumentos complicados que a gente tem no meio, né? De casos e situações de desvio de conduta, de desvio de função, para favorecer esse ou aquele empreendimento tentando burlar a legislação. Com isso aqui, vai facilitar e vai piorar essa condição dos agentes públicos, das autoridades envolvidas? Olha, é a pergunta que se fica aí. Né? Otacílio, eu estava vendo aqui, o tempo já está expirando mesmo, vamos aqui.
eu estava vendo aqui também a questão do licenciamento ambiental corretivo. Diz que o licenciamento ambiental corretivo pode ser feito por adesão e compromisso. Se o cidadão está com empreendimento totalmente irregular, ele pode fazer uma proposição de dar uma arrumada nele e se não teve compromisso e pronto. Fica por isso mesmo, né? Então, o texto determina que, se não for possível conceder o licenciamento corretivo por adesão e compromisso, o órgão ambiental e o empreendedor devem assinar um termo de compromisso antes de emitir a licença de operação corretiva. Então, lá embaixo, terminando já como comentário, está dizendo o seguinte: o licenciamento por adesão e compromisso para regularizar atividades que já estão irregulares, a atividade já está irregular, ou acabar com punições apenas porque o empreendimento pediu regularização, só porque ele pediu, ignora possíveis danos socioambientais já causados. Você vê. Quer dizer, loucura, você trabalha né? irregular a vida toda. Aí você vai lá por vontade, para falar, eu quero regularizar. Assina um termo de compromisso de regularizar e já está livre de qualquer tipo de penalidade em função da infringência da lei que você já tinha causado anteriormente. Uhum. Então, é para abrir a porteira mesmo, para passar a boiada, né? Aqui tem a questão também de áreas de indígenas, quilombolas, unidade de conservação. Isso tudo hoje você vai estar podendo até entrar dentro de terra indígena e que não tem restrição nenhuma, né? Então, se uma área é uma área indígena que está em litígio, esperando o governo federal liberar a ainda posse... não foi reconhecida. ainda não foi reconhecida, aí o cidadão pode chegar lá e passar por cima e não respeitar ninguém. Então, isso vale para o quilombola, para os indígenas e para outras entidades, né? Então, assim, eu acho que a sociedade tinha que dar uma olhada nisso, sabe? Tinha que procurar conhecer o que aconteceu para que ela se intere mais e dê uma olhada nos problemas que estão sendo causados para ela própria. E, volto a dizer, Otávio, no ano que vem é ano de eleição, vamos escolher os representantes que a gente elege, ver se tem história de luta, ver se é gente responsável, ver se é gente idônea, ver se não está ali só representando setores, né, que dominam todos esses lobbies aí. Pelo menos eu estava vendo uma reportagem ontem falando que uma candidatura para deputado federal hoje gasta 10 milhões. Um trabalhador comum, um cidadão que é um militante, que dia que vai arrumar 10 milhões para botar na campanha? Então é tudo o lobby que já banca para os caras, né? Para os caras ser eleito mesmo. Agora, eu quero aqui ressaltar, Otacílio, a questão da educação ambiental. Se você não investir em educação ambiental no município, é problema, porque a sociedade... Como que ela vai se envolver em alguma coisa, ter conhecimento? Aqui a educação ambiental ela é atribuição da Secretaria de Meio Ambiente. Quem faz isso aqui? Você vê algum ouvinte ou alguém que está nos assistindo, tem notícia de algum trabalho de educação ambiental sério aqui em Paracatu, por exemplo? Então não existe isso, né? Para encerrar, Tarcísio, eu queria ler aqui uma fala de uma amiga minha, ela é uma das diretoras da SOS Mata Atlântica. Ela diz o seguinte: a derrubada dos vetos escancara o quão distante das necessidades da população está grande parte dos parlamentares, que a gente está dizendo. É também um alerta nas próximas eleições. A sociedade não deve escolher candidatos que se colocam contra o meio ambiente e que atentam contra a lei da Mata Atlântica, ignorando os impactos do aumento do desmatamento na segurança climática, hídrica e na saúde das pessoas. O resultado dessa boiada agrava os efeitos de eventos climáticos extremos e de novas tragédias, além de nos afastar do cumprimento do Acordo de Paris, dos compromissos com a biodiversidade e de um futuro mais seguro. Nossa luta continua firme na defesa do meio ambiente e das nossas causas. Desmatamento zero, restauração florestal e criação de áreas protegidas. Este foi o compromisso do Brasil na COP30 e também é nosso. E meu também, seu também, né?
Com certeza. É importante, finalizando, né, aqui nosso programa de hoje, alertar a nossa população, a nossa sociedade, exatamente para isso que você tocou aqui, da educação como um todo, mas especialmente a educação ambiental. O processo de educação, ele nunca deveria estar ligado à atividade econômica, a emprego. A educação é para instruir a população, para o cidadão ter conhecimento do seu papel, da sua função como ser humano e que preza, né, pelas atividades de sobrevivência de todos nós. A educação ambiental, ela precisa de estimular nas pessoas a compreensão da nossa função de casa comum. Nós todos estamos no mesmo planeta, no mesmo espaço, e a minha atividade, a minha ação, ela impacta diretamente na vida de todos nós. Então, se a gente não tiver capacidade de trabalhar esse processo de educação na sociedade, de saber como se comporta com o seu lixo, como é que você comporta no seu empreendimento, que a sua ação ela impacta na vida sua e na vida do seu vizinho e na vida da cidade, a gente não consegue melhorar esse mundo, melhorar a nossa relação enquanto sociedade. E se a gente não consegue melhorar enquanto sociedade, quem é que vai preocupar com o meio ambiente? Se você não consegue se respeitar enquanto ser humano, como é que você vai pensar nas árvores, no oxigênio, na água que é para todos? Então, a vida comum é a vida que consegue pensar todos nós inseridos nele. E a educação ambiental, ela faz parte disso mesmo. Nós temos que trazer isso para as escolas, para o dia a dia, para as mídias sociais, né? Mostrar ações, exemplos de cuidados que todos nós precisamos de ter uns com os outros e com o meio. É isso mesmo. Corretíssimo, viu, Tassi? Olha, só para te dar um exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande também nos municípios. Hoje, além da gente ter poucas pessoas, lideranças envolvidas nas questões ambientais no município, hoje nós não temos vereador pelo Brasil afora envolvido com isso, né? Então é importante, na eleição de vereador, na eleição de prefeito também, procurar quem tem compromisso, quem tem história nessa área. Eu, por exemplo, eu tenho N amigos pelo país afora aí e 3 vereadores no meu ciclo de amizade, centenas de amigos que conseguiram eleger e são ativistas na área de meio ambiente. Então é muito pouco, né? E a sociedade, ela tem que ficar esperta, porque a maioria das questões acontece nos municípios e a qualidade de vida nossa, minha, sua, está no município. Está no município. Agora, sem pessoas comprometidas, é muito complicado. E esse toma lá da cá que existe entre executivo, legislativo, pelo país afora, isso é cruel. É o tal do favor, me dá um cargo aí que eu apoio você nisso, aquilo, outro, vamos fazer sua política, né? Então eles fazem tudo para cooptar os vereadores para que eles continuem apoiando as políticas públicas. Cooptar os deputados estaduais, mesma coisa. Se vê deputado estadual pega emenda parlamentar em troca de cargo, de favor, de voto, a nível federal, mesma coisa. O governo federal é obrigado a fazer isso, porque senão escassa o cara. Você vê que o governo federal é obrigado a dar 50 bilhões por ano, né, para os deputados e senadores. É refém, como você acabou de dizer. Então, pessoal, fica aqui o nosso agradecimento por estarem nos ouvindo e assistindo. Graças aqui ao apoio do Movimento Verde, da Coperfam e da VIP Studio, e também o apoio incondicional da Rádio Eldorado FM 87.9. E também, né, o apoio aqui que o Movimento Verde e a Coperfam tem dado. Eu espero que a gente continue junto. E no próximo sábado nós estaremos de novo às 9 horas. Beleza? Agradecer aqui aos Usa do Paracatuzinho e Alexandre, que são diretores lá da Rádio Eldorado FM. E aguardamos vocês. Qualquer coisa, vocês podem mandar para a gente um recado aí através do YouTube, aí, no Ativista Paracatu, que a gente pode atender vocês da melhor maneira possível. Beleza? Um grande abraço, até breve. Um abraço, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.